Singapura, o terceiro país com mais brasileiros na Ásia Oriental. Sinônimo de educação e investimentos, realmente, um tigre asiático. Como que uma pobre ilha e sem expectativa conseguiu se tornar uma das nações mais ricas do mundo? A Singapura existe como um estado soberano desde 1965, ano em que deixou de fazer parte como um dos estados da Malásia. Nesse ano Singapura era um país pequeno e pobre com uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. A taxa de desemprego era absurda, a renda era baixa e a infraestrutura era péssima. O país também era politicamente instável, com frequentes confrontos entre diferentes grupos étnicos. Sua economia era baseada na agricultura e na pesca. A indústria era limitada e o país dependia de importações para sobreviver. Se tivéssemos que resumir a Singapura como uma palavra, seria precária. A educação era gratuita, mas precária. A saúde pública era precária. Até a segurança, de certo modo, era precária. O país não tinha a mínima chance de se desenvolver com aqueles parâmetros. Foi aí que surgiu uma personalidade que ajudaria a mudar completamente o rumo do país, Lee Kuan Yew. Se tornando primeiro-ministro a partir de 1959, indignado com a situação do país, Lee investiu no desenvolvimento da indústria pesada e manufatureira, além de também agregar fundos para a saúde, segurança e educação. Em uma entrevista para o jornal New York Times, em 2007, Lee disse: "Sabíamos que se fôssemos iguais aos nossos vizinhos, morreríamos. Não tínhamos nada para oferecer além do que eles tinham para oferecer. Então tivemos que produzir algo diferente e melhor do que o que eles tinham." Lee sabia que Singapura estava fadada ao fracasso, a menos que o Estado mudasse o país inteiro, até mesmo a população. Sabendo disso, o primeiro-ministro iniciou um governo que mais tarde seria conhecido como o Estado Babá, onde o governo teria controle até mesmo dos hábitos dos cidadãos. Para isso, Lee observou que a população precisaria aprender a ser mais educada e disciplinada, então, criou políticas que incentivavam as pessoas a serem mais gentis, a não sujarem espaços públicos e até mesmo a aprenderem a dar descarga de uma maneira silenciosa. Essas medidas foram vistas com desdém no cenário internacional, taxando Lee como um suposto comunista e que estaria preparando a nação para um regime ditatorial, regime que nunca aconteceu. Investindo em educação pública, o governo propôs criar gerações de profissionais fluentes em inglês e preparados para o mercado exterior. Lee investiu em incentivos para empresas e investidores estrangeiros, aos poucos sonhando com a Singapura se tornando em um polo industrial. Mas como nem tudo é um mar de rosas, Lee também ficou conhecido por reprimir a mídia local e quaisquer veículos informativos que não concordassem com ele. A mídia estrangeira era oculta para que não afetasse os deveres da sociedade. Como resultado, até mesmo nos dias atuais, Singapura é avaliada nas últimas posições do ranking de índice de liberdade de imprensa. Não parece, mas Singapura está localizada na área mais populosa e que mais cresce no mundo. Avantajada pela região, isso favorece muito com rotas comerciais estratégicas com o Sudeste Asiático. Na década de 60, Singapura criou zonas econômicas especiais e incentivou o investimento estrangeiro. Como resultado dessas políticas, a economia de Singapura cresceu rapidamente na década de 1960. O PIB do país cresceu em média 8,4% ao ano entre 1966 e 1990. Na década de 70, se tornou um importante centro de manufatura, especialmente de eletrônicos. A taxa de desemprego caiu substancialmente. Na década de 80 e 90, se consolidou como um importante centro financeiro, logístico, de inovação e tecnologia. Já a partir do século XXI, começou a promover mais atividades culturais e ao turismo. Se há alguém que testemunhou milagres a partir da educação, esse alguém é Singapura. Depois do crescimento exponencial do país, nunca houveram decréscimos quanto à valorização do sistema educacional singapuriano, tanto que Singapura tem um dos sistemas educacionais mais bem-sucedidos do mundo. O país está constantemente classificado entre os primeiros em testes internacionais de desempenho acadêmico. O governo de Singapura investe primordialmente na educação. Os professores são altamente qualificados e recebem salários competitivos. As escolas são bem equipadas e oferecem uma variedade de programas e atividades extracurriculares.
O currículo do ensino primário e secundário em Singapura é focado em matemática, ciências, inglês e línguas asiáticas. Os alunos também recebem educação em artes, música e educação física. Com isso, Singapura liderou o ranking global do Programa de Avaliação Internacional de Alunos em Matemática, Ciências e Leitura. O lado questionável é que, apesar da ótima qualidade do sistema educacional público, a maioria dos alunos frequentam aulas particulares em meio às horas vagas, sendo que os alunos de classe média possuem mais horas de estudo do que alunos menos abastados. Bom, tudo isso fez com que Singapura se tornasse um dos 4 tigres asiáticos, grupo de países que apresentaram crescimento econômico explosivo, além de inovações em quesitos como educação e infraestrutura. O Brasil tem muito a aprender com a Singapura, apesar de haverem coisas que é melhor não herdar.